Boa tarde, a paz do Senhor para você, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Deus é grande, Deus é maravilhoso. E o que seríamos se não fosse Deus em nossas vidas? O que seria se não fôssemos Deus em nossas vidas? Há pouco eu estava aqui conversando com o Senhor e eu acredito que está mais do que na hora da gente verdadeiramente buscar o Senhor, buscar viver de acordo com a vontade dEle, que é algo que não é fácil. Seguir o Senhor Jesus não é fácil, requer muita renúncia, e a maior renúncia é o nosso eu, é nós mesmos. Então não é tarefa fácil seguir ao Senhor Jesus, mas é uma bênção diária. Tudo se tem um preço. Até o Senhor Jesus pagou um alto preço por nós. Imagine eu e você, e às vezes a gente quer tanto de Deus, e às vezes a gente não quer fazer nada por Ele. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente buscar o Senhor Jesus, aceitar Ele como o nosso único Salvador, porque as coisas não estão fáceis. A cada dia o mundo está indo para um caminho que não é bom, E se a gente não se segurar em Deus, nas mãos dele, a gente não vai suportar. Então, as pessoas elas não querem mais lutar por nada, estão desistindo fácil e infelizmente está sendo muito difícil. Tem uma parte na Bíblia que Jesus, quando vier, ele vai dizer para aqueles que não o aceitou, que não buscou, que tipo assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque assim, ele está a toda hora e a todo momento conosco, nos chamando, batendo nas nossas portas, nos mostrando, e a gente às vezes está preferindo outras coisas. Sabe um pai quando fica ali chamando o seu filho e o filho, tipo, não quer conversar com o pai? Me fez lembrar agora o filho pródigo. Ele chegou para o pai e pediu a parte da herança dele, o que cabia a ele, né? E pediu parte da herança, porque ele quis viver a vida dele, ele acreditou que estava escolhendo a melhor parte. Eu acredito que, tipo assim, na cabeça dele, trazendo para os dias de hoje, ele chegou para aquele pai, pediu a parte da herança, né, o dinheiro, tudo, e ele deve ter ficado muito feliz, muito alegre. Poxa, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou aproveitar minha vida, vou gastar com o que eu quero, vou fazer o que eu quero, não vou estar perto do meu pai, ele sugerindo as coisas. Não, eu vou viver a minha vida, vou viver. E para ele, naquele momento, ele já tinha o que era suficiente, que era o dinheiro, né? Para ele, o dinheiro era suficiente. Naquele momento, eu já tinha tudo. E o pai ali, tipo assim, tá certo, eu dou, tá certo, não questionou nada, só fez fazer o que lhe cabia naquele momento. E não demorou muito para o filho pródigo perceber a besteira que tinha feito. Não demorou
muito para ele cair em si e perceber a besteira que tinha feito. Que longe do pai só era perca, só era desengano, só era angústia. E que o dinheiro tinha se acabado. Que o dinheiro tinha se acabado. Porque o que nos mantém de pé, o que nos alimenta, o que nos coloca para frente, é o pai. E se o pai não estiver, que eu estou me referindo ao Senhor Deus aqui, e se o pai não estiver junto, se a gente não estiver junto do pai, a gente não vai chegar muito longe. É uma questão de tempo para cair em si e perceber que foi uma besteira que fez. Entendeu? Então, vamos acordar para a vida e se prender realmente no que tem valor e no que vai nos manter vivo. Porque com Deus tudo dá certo. Deus não abandona os seus filhos. Agora, sem Deus, a gente não consegue ir muito longe. E às vezes Deus permite, como permitiu o filho pródigo, ir para longe. Deus às vezes permite para a gente entender a besteira que a gente fez, a escolha errônea que a gente fez. Entendeu? Se Deus não estiver no barco, o barco afunda. Agora, se Deus estiver no barco, não importa o tamanho do barco, o barco permanece. Agora, se Deus não estiver no barco, esse barco pode ter toda a segurança do mundo, todo o alimento do mundo, toda a estabilidade, ser o extraordinário, mas ele vai afundar. Porque a nossa confiança e a nossa fé não deve estar no barco, e sim naquele que está no barco, que é onde faz toda a diferença. A nossa confiança não tem que estar em nós, ou na casa onde a gente trabalha, ou no barco, não. A nossa confiança tem que estar quem está na casa, no barco, na rua, conosco, que é o Senhor Jesus. Porque se ele estiver, a gente vai para frente, mas se ele não estiver, a gente vai afundar. Tá certo? Então, é isso. Hoje eu vou estar falando para vocês de Ana. Ana, ela era estéril, casada com Eucana. Só que Eucana, a história de Ana, está no livro de Samuel, capítulo 1 e versículo 2, capítulo 1 e capítulo 2. Se depois vocês puderem pegar, a história de Ana está no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Então, aqui no capítulo 1 diz que Eucana era filho de, capítulo 1, de Gerão, filho de Eliú, filho de Tô, filho de Zufê e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E era assim, Ana, ela não tinha filhos, como tem aqui. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofre, Finéias e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril.
E assim fazia ele em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, existia Penina e Ana, que eram esposas de Eucana. Por sua vez, Penina, ela tinha filhos de Eucana. Ana não, porque Deus a tinha impedido de ter filhos. Deus tinha tornado Ana estéril. Só que Ana, ela tinha o amor de Eucana, E Eucana fazia tudo por Ana. Era um marido excelente para Ana. Só que isso não era suficiente para Ana. Ana tinha uma vontade enorme de ser mãe. Uma vontade enorme de ser mãe. E Penina sempre tentava se mostrar que era a abençoada. A abençoada, e sempre menosprezando Ana, porque Ana não podia dar filhos, e Ana sofria muito com isso. Só que teve um dia que, quando Eucana foi para Siló, para onde o sacerdote se encontrava, para onde ia fazer sacrifícios para Deus, Eli, que era sacerdote, estava naquele lugar. E Ana, ela muito triste, muito amargurada, no capítulo 2, você vê, muito triste, muito amargurada, chorando muito, pedindo a Deus que desse um filho para ela, porque se Deus desse um filho para ela, ela ia entregar esse filho nas mãos de Deus, e esse filho ia servir a Deus, e não poderia cortar nenhum fio do cabelo dele. E naquele momento, ela naquela oração, Eli, o sacerdote Eli, se encontrava ali. E ela chorando muito, amargurada, eu imagino com Penina perseguindo ela, se mostrando que tinha filhos, e ela não. Então ela era muito amargurada. E Eli, por um momento, pensou, quando ela estava fazendo aquela oração, que ela estava embriagada, mas não, ela estava muito amargurada e chorando muito. Eu acredito que era o sonho da vida dela, era se tornar mãe. E Deus ouviu a oração dela, E eu acredito que Deus ouviu a oração dela quando o maior objetivo de Ana não foi pedir aquele filho para ela, mas sim para Deus. Ana não estava mais pedindo um filho para ela, estava pedindo para Deus. E Deus ouviu. Muitas das vezes Deus não nos ouve, porque às vezes a gente está pedindo só para nós, só para a gente. E Deus, quando quer nos abençoar, Ele não só quer nos abençoar, Ele quer abençoar outras vidas também. O propósito de Deus sempre é muito grande. Sempre é muito grande. E eu acredito que Deus usou daquela oportunidade e aquela oração foi ouvida. Tipo assim, agora sim. Agora eu estou ouvindo o que eu queria. E ele realizou o pedido de Ana, porque Ana, ela não estava gerando só um filho, ela estava gerando um profeta, um futuro profeta. Deus já tinha propósito naquele ventre. Samuel, ele não ia ser só mais um menino, não. Ele ia ser um homem realmente usado por Deus para abençoar e para fazer na vida de outras pessoas. Às vezes, a gente não está entendendo quando Deus tornou
Ana estéril, Deus tem propósito em tudo. Deus tem propósito em tudo. Eu acredito que Deus já vinha vendo a aflição de Ana. Já vinha vendo a aflição de Ana. Já havia também um comportamento de Penina. E Deus honrou a ela. No momento que ela também quis honrar a Deus. Quis fazer algo para Deus. E como eu falei, Deus quando vem nos abençoar, não só vem nos abençoar, Ele quer abençoar muita gente através da nossa vida. E quando Ele encontra esse propósito no nosso coração, Ele só tende a abençoar. Então, aquela mulher que Ele mesmo, o próprio Senhor, tinha tornado estéril, Ele viu que Deus, Ele sabe fazer tudo. Deus, Ele sabe fazer tudo. Deus, às vezes, permite uma penina nas nossas vidas. Deus, às vezes, permite uma penina nas nossas vidas, não para nos destruir, mas para nos ajudar a nos abençoar e abençoar outras pessoas. Porque talvez se não tivesse uma penina ali incomodando Ana todos os dias e todas as horas, talvez Ana não tivesse se perturbado tanto ao ponto de chegar e dizer: o filho que eu tiver vai ser do Senhor. Vai ser do Senhor. Talvez se não existisse uma penina, ela não ia ficar tão inconfortável ao ponto de chegar no momento de tanta dor e dizer: eu quero um filho, mas que não seja para mim, seja para você. Então, às vezes, a penina vai nos impulsionar até fazer uma oração melhor. Às vezes, a penina vai nos impulsionar até fazer uma oração melhor. Uma oração que é certa aos olhos de Deus, que não venha pensar só no nosso eu, na nossa vontade, no nosso querer, mas de um todo e, sobretudo, da vontade de Deus. Então, Deus, Ele não se atrasa, Ele não erra, Ele sabe a hora que chegar, Ele sabe a hora de responder a oração. Quando Ele respondeu a oração de Ana, olhe como Ana se encontrava. Ana se encontrava humilde, aquebrantada, humilhada. Ana não só estava mais pensando no sonho dela, na vontade dela, no querer dela, não. Agora ela estava se rendendo e apresentando a vontade dela, o maior desejo da vida dela, porque ela tinha o amor de Eucana, mas o maior desejo da vida de Ana era de ter um filho. E esse filho, ela não estava mais pedindo para ela. O maior sonho da vida dela não estava mais pedindo para ela, para vir para as mãos dela. Não. Ela estava pedindo para Deus. Para Deus. Ela estava dando o maior sonho da vida dela, ela estava entregando para Deus. Ela estava fazendo aí um grande sacrifício, porque vocês acham mesmo que ela não tinha vontade de ficar com aquele filho, de ficar com aquela bênção, de ter a realização daquele sonho nos braços dela? Será que ela não sacrificou o que ela mais queria, o que ela mais tinha vontade, e ela entregou para Deus? Ela entregou para Deus e Deus abençoou mais a vida de Ana, porque ela teve depois aí outros filhos. Então Ana, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Aquela mulher estava completamente rendida ao Senhor. Estava completamente, não tinha orgulho, não tinha prazer, não tinha mais vontade, não tinha mais nada. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dares um filho homem ao Senhor, o darei todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali a teve por embriagada. Então, Deus sabe como fazer, Deus sabe como trabalhar, Ele sabe. E às vezes Ele permite peninas na nossa vida, penina nas nossas vidas, para nos impulsionar a algo que realmente Ele quer, a nos impulsionar para algo que realmente Ele quer da nossa parte. Às vezes, tá aqui um sonho. Às vezes a gente fica agarrado nesse sonho que é só pra gente, só quer pra gente. A gente quer receber. Só que às vezes a gente pensa errado. A gente pensa errado. Deus quer fazer muito mais com o seu sonho. Muito mais com o seu sonho. Tá certo? E às vezes Ele permite certas peninas nas nossas vidas para nos moldar, para nos mostrar, para nos ensinar, para nos transformar, para a gente fazer não aquilo que a gente quer, mas sim aquilo que Ele quer. E nem sempre aquilo que Deus quer vai ser o que a gente quer, porque somos humanos. Mas sempre o que Deus quer vai ser melhor. E Ele permite certas coisas na nossa vida, não para nos matar, para nos tornar ser humano bem melhor, que às vezes a gente não está entendendo, porque tem aquela penina nos perseguindo, mas é para nos transformar em pessoas melhores. E às vezes, a maioria das vezes, aquela penina vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Penina, uma hora, estava perseguindo a Ana. Deus estava permitindo. Mas só até o dia que Deus quis. Só até o dia que Deus quis. Porque Deus sabe como trabalhar. Então, essa é a palavrinha de hoje. Acredito que vai lhe ajudar muito. Meu nome é Suzana. Meu e-mail é susanavarela670 @gmail.com.br. Se quiser compartilhar comigo um testemunho, fazer um pedido de oração, está livre aí meu e-mail, tá certo? Desde já também, se quiser compartilhar com alguém, se você acha que vai ajudar alguém, a gente tá sempre prontos para abençoar não só a nossa vida, mas de outras pessoas também. E é isso, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fazer uma oração agora. Pai querido, Pai maravilhoso, eu te apresento essa vida e já coloco nas tuas mãos na certeza que o Senhor tem algo grande para fazer na vida dela. Que assim como o Senhor fez na vida de Ana, também vai fazer na vida dessa pessoa. O Senhor vai transformar a vida dela.
Na hora certa o Senhor chegará com providência, eu creio. E assim como o Senhor deu um basta naquela penina, quando realizou o grande sonho da vida de Ana, assim o Senhor fará também na vida dessa pessoa. Desde já eu já coloco ela nas tuas mãos, na certeza que o Senhor já está e já começou uma grande obra na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.